A todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso projeto PP Pra Quê. Hoje a gente está recebendo o Gabriel Bom Tempo, o nosso convidado de hoje, e os alunos Lucas e Yuri do curso de Publicidade e Propaganda da FIC. Muito obrigado pela presença de vocês. Pessoal, hoje a ideia é que a gente consiga bater um papo sobre o comportamento do consumidor. E a nossa conversa vai passar por três tópicos principais, né? Em primeiro lugar, a ideia é que a gente possa entender um pouquinho melhor como é que estão os principais destaques relativos ao comportamento do consumidor nesse momento, pensando as expectativas e as novas atitudes desses consumidores, passando também por uma compreensão de como é que as marcas estão reagindo ao comportamento desses consumidores nesse momento, né? E depois, pensando no cenário digital, a ideia é que a gente consiga compreender como é que a gente pode fazer uma comparação entre o comportamento do consumidor antes do cenário de pandemia, no momento que a gente está vivendo agora, e no cenário pós-pandemia. Bom, a gente começa a nossa conversa com os nossos alunos. Lucas, fica à vontade para fazer a primeira pergunta. Boa tarde, Gabriel. Recentemente, o Washington Oliveto deu uma entrevista para a coluna da UOL do Renato Pesotti. E ele abordou vários temas, falando da pandemia, né, como tem se feito publicidade na pandemia e como será pós-pandemia. Uma frase que ficou marcada com isso foi: agora não é hora de vender, agora é hora de prestar serviço. O Washington Oliveto ele deu para a gente o método, a receita, né, do bolo, mas não ensinou a gente a fazer. Como a gente faria isso? Como a gente prestaria esse serviço para o público? Bom, Lucas, a gente está vivendo num cenário atualmente que é um cenário muito incerto. Então, as coisas estão mudando muito rápido e muito abruptamente, digamos assim. Então, não é hora de vender porque muitos dos consumidores hoje, eles não querem comprometer o seu dinheiro, o seu investimento. Então, quanto mais alto é o valor agregado do seu produto, mais difícil vai ser vender nesse momento incerto que a gente está vendendo, que a gente está vivendo, na verdade. Só que isso não quer dizer que as marcas não precisam se posicionar. E aí acho que é isso que o Oliveto está falando sobre prestar serviço. É mostrar que essas marcas estão do lado do consumidor, que essas marcas estão cientes do que está acontecendo e se mostrarem à disposição do consumidor para isso. Dois exemplos que eu gosto bastante que eu vi bastante, achei bem admirável. Primeiro foi o da ReHap, que ela transformou todas as lojas dela do Brasil inteiro em pontos de distribuição do e-commerce, isso em 3 dias. Então, eles fizeram um mutirão lá de trabalho, de tecnologia, envolveram os fornecedores, e em 3 dias eles digitalizaram todas as lojas do Brasil. Isso, para mim, foi algo muito bonito. E outro exemplo que eu gosto de citar é o da Magazine Luiza, onde ela abriu para que as pessoas, né, pessoas físicas mesmo, consigam criar pequenas lojas dentro do seu sistema de comércio eletrônico e comecem a vender os produtos da Magazine Luiza, sendo comissionados por isso. Então, eu perdi o meu emprego, eu estou desempregado, estou com a minha situação suspensa, eu começo a ser um vendedor online da Magazine Luiza e ganho um percentual sobre as vendas. Então, eu acho que é isso que o Oliveto diz em prestar serviço, é estar disponível para esses consumidores, para essas pessoas, para a população em geral. Muito obrigado, Gabriel. Yuri, pode fazer sua pergunta, por favor? Oi, Gabriel, boa tarde. A minha pergunta é em relação a uma reportagem da Meio Mensagem sobre as 10 mudanças dos consumidores no pós-pandemia. E eu queria saber em relação como que os grandes players do mercado, eles podem apoiar os pequenos comércios, mas sem deixar de ter os seus consumidores que já são fidelizados. Bom, acho que, assim, eu posso falar muito com uma propriedade maior, digamos assim, na área digital, na área do e-commerce. É algo que eu trabalho, que eu estudo já tem uns 8 anos, mais ou menos, desde a época de UFG. E eu posso dizer que quando a gente fala de comércio eletrônico, principalmente, as grandes empresas, né, os grandes grupos, eles podem apoiar o pequeno através de um serviço chamado Marketplace, que é quando você conecta pequenas lojistas dentro da sua loja maior. Então, eu tenho, por exemplo, Americanas, que tem produtos das Americanas mesmo, das suas lojas, mas também tem produtos de terceiros. Então, tem produto daquele computador que é vendido pela loja da esquina que conecta na americanas.com. Então, eu acho que essa é uma grande maneira de você acabar
incentivando esse ecossistema, até porque, como a gente está falando de comportamento do consumidor, é algo que eu tenho visto bastante nesse momento de pandemia, as pessoas tentarem valorizar mais os comércios locais. Então, os pequenos restaurantes, em vez de ir em grandes redes, favorecendo os pequenos supermercados, ao invés de ir nos grandes hipermercados e atacadistas, etc. Então, eu acho que trabalhar esse esquema assim, de parceria mesmo é muito interessante. Inclusive porque você consegue fidelizar melhor. Então, no exemplo que eu falei para o Lucas, da Magazine Luiza, a Magazine Luiza tem a sua marca valorizada por valorizar o ecossistema como um todo. Então, isso fica marcado na mente do consumidor dela, né? E então você acaba sendo uma via de mão dupla, onde eu, Magazine Luiza, apoio esse pequeno tiver mais possibilidade de fazer uma compra mais cara, ele vira até mim, que tem mais produtos, que tem mais recursos para fazer essa venda para ele. Muito bem, obrigado, Gabriel. Bom, aproveitando que você estava comentando aí, fazendo o link sobre essa questão dos consumidores estarem favorecendo mais o mercado local, né, que você estava comentando, o que você destacaria também de outras características que a gente consegue perceber agora em relação ao comportamento do consumidor neste momento? Bom, eu acho que o principal ponto do comportamento do consumidor que eu tenho visto, primeiro é essa presença digital. Ele tem procurado isso, e aí essa presença digital a gente pode pensar como. Acho o Gabriel começou a falar dessa questão dessa presença digital, né? Hoje eu até mandei para a Letícia para a gente postar no blog 2 textos do IAB Brasil, que eles vão falando justamente dessa questão dessa presença, vamos dizer assim, como os serviços de streaming tiveram que se reinventar nesse momento, e te reinventar muito rápido, porque de repente uma concorrência que era leve, vamos dizer assim, ficou pesada, porque agora você tem diversas plataformas concorrendo, e você tem nesse relato, nessa pesquisa, mostrando como as pessoas estão aderindo a várias plataformas de streaming, né? Então, você tem um pequeno percentual de pessoas que tem uma plataforma só, mas você tem um grande percentual de pessoas que já assinam 2, 3 ou 4 plataformas, né? Então, a gente tem essa questão dessa presença digital desse streaming. Tem uma outra que vem mudar, uma outra pesquisa também que a gente está subindo para o blog, mostrando como é que o uso de vídeo mudou, né? Como é que as pessoas estão fazendo uso dos vídeos. Essa pesquisa eu ainda não acabei de ler, mas ela está super interessante para mostrar assim, que não é a mesma coisa, né? Que o uso da TV, por exemplo, outro material que a gente está subindo é sobre o uso da TV, que a televisão mudou, vamos dizer assim, a forma de fazer publicidade na televisão mudou, o fazer publicitário para a TV mudou, e a TV precisa se readaptar. Então, eu acho que a primeira coisa, pegando esse caminho aqui da presença digital, que o Gabriel estava falando, o consumidor, em termos online, ele mudou e tem mudado tanto no ambiente offline e online. As mudanças que têm acontecido, essa aproximação do online, tem gerado uma série de novos comportamentos também no offline, né? Então, eu não quero mais, vamos dizer assim, eu não quero mais ter uma TV só na minha casa. Falo por mim, hoje eu fico pensando assim, aqui em casa tem Sky. Eu fico assim, eu vou parar de assinar Sky, porque tá muito mais interessante o conteúdo que eu tô conseguindo pelo Netflix, que eu tô conseguindo pelo Amazon Prime, e num preço muito mais acessível, que não sei se vale a pena eu ter esse canal. Então, a gente vai tá vendo, assim, novas necessidades surgindo, né, e um dos aspectos também, além da presença digital, é essa questão da informação, da necessidade de informação, e como é que essas empresas estão se adaptando para essas duas características. E tem muitas empresas que não se atentaram ainda para essas transformações, que eu acho que começam agora, mas elas vão vir para mudar comportamentos para sempre. Não é uma coisa que é só desse momento que a gente está vivendo isolado dentro de casa. Eu concordo com você, e eu acredito que a gente possa fazer essa ligação, né, em relação à informação e à digitalização, para continuar com o Gabriel aqui, perguntando como é que ele tem enxergado as empresas atuando nesse cenário, né?
pegando isso que a Marina estava comentando, de que a gente está num momento em que a própria digitalização afetou os processos, afetou os formatos, afetou a produção dos conteúdos, né? E como é que as empresas também lidam com esse boom de informação que deixa de estar na mão delas e passa a estar cada vez mais presente na mão de todos nós, enquanto consumidores. Bom, o que eu tenho percebido nas empresas é que cada vez mais essa profissionalização do digital vai acontecer mais rapidamente. Então, eu vejo, por exemplo, no mercado, puxando um gancho que a Marina comentou, esse mercado de entretenimento, que foi muito impulsionado pelas lives, por exemplo, cada vez mais a gente vai entender que essas lives, elas são verdadeiros shows feitos online. Então, assim, estrutura de patrocínios, estrutura de filmagem, de gravações e tudo mais, acho que isso nunca vai voltar a ser como era antes. Então, aquelas lives do começo, dos primeiros dias de pandemia, que a pessoa fazia em casa e tudo mais, elas já não se encaixam mais nesse cenário. E outra realidade que eu vejo é essa necessidade de mais formatos digitais. E cada vez mais eu tenho visto empresas apostando nisso. Então, esse formato de podcasts, esse formato de programas mesmo online, onde você indica, então você consegue fazer consultorias online, você consegue fazer mentorias online, enfim, eu acho que cada vez mais essa profissionalização da digitalização, ela vai acontecer. Então, você não vai poder simplesmente apontar uma câmera frontal no celular e pronto, sem antes se preocupar com a iluminação, sem antes se preocupar com o ângulo, porque tudo isso agora vai ser muito mais cobrado, porque agora está todo mundo vivendo isso o tempo inteiro. As conexões, elas estão praticamente 100% digitais, né? Eu moro sozinho, então tem 2 meses, eu quero ver de uma maneira com qualidade, né, de imagem, de som e tudo mais. Então, cada vez mais, por exemplo, talvez a Marina, citando o exemplo dela da Sky, para ela agora vai entender que a necessidade dela maior não é de ter um pacote de 300 canais da Sky, mas sim ter uma internet com o dobro de velocidade. E aí ela vai pegar esse investimento dela e trocar um pouco esse foco, né? Então, acho que o consumidor vai demandar muito isso. Teve uma palestra interessante no evento do MIT, o MIT Sem Fronteiras, traduzindo, era praticamente isso, que aconteceu umas 2 semanas atrás, e numa das palestras comentava-se que as gambiarras que estavam sendo aceitas no começo dessa pandemia não vão ser mais aceitas, né? Então, por exemplo, você deu o exemplo das lives, como as lives começaram, como as lives se profissionalizaram. Se a gente pega o próprio exemplo do Zoom, né, da plataforma, que era o Zoom, como é que ele com vazamento de informações e coisa e tal, e o que o Zoom virou, precisou se transformar e se transformou hoje nos negócios mais lucrativos, né? Então, você vai vendo diversas estruturas se reestruturando diante dessa nova conjuntura que a gente vive, porque a gente também vai ficando mais exigente, né? Eu vejo assim, se a gente pode pegar aqui do blog nosso, né? Como foi nosso primeiro vídeo, nosso primeiro hangout, e como a gente vem evoluindo nesses hangouts, porque a gente as ferramentas vão se profissionalizando. Eu vejo aqui as escolas, né? As escolas estavam dando aula num formato, como elas tiveram que vir aprimorando esses processos para melhorar essas estruturas. Então, acho que ficou muito marcado para mim nessa palestra, essa frase, né? As gambiarras não serão mais aceitas. Uma vez que você terá cada vez mais estruturas remotas, como você pode melhorar esses processos e transformar esses processos a favor da sua marca? Acho que entendi. Você perguntou sobre como que vai ser essa mudança de digitalização pré-pandemia, durante e pós, né? Exatamente. Certo. Bom, eu vejo que cada vez mais, antigamente a gente tinha, quando a gente fala do mercado em geral, quando a gente fala da comunicação em geral, o digital era só um ponto de contato entre o consumidor e a empresa. Eu acho que agora, durante a pandemia, ele está sendo praticamente um único ponto de contato. Então, quando voltar a nossa vida normal, que não sei como é que vai ser esse normal agora, né? Mas eu vejo que o digital agora ele vai ser o principal ponto de contato do cliente. Assim, acho que vai ser muito difícil você abrir uma empresa hoje, abrir um comércio hoje, sem pensar em como você vai atuar digitalmente.
Então, eu percebo muito que a importância desse digital vai aumentar bastante no mercado como um todo. Então, só que cada vez mais acho que existe a necessidade, que eu vejo muitos clientes, né, muitas empresas, quando vêm conversar comigo e tudo mais, chegando para mim conversando assim, cara, eu preciso aumentar os pontos de contato com o meu consumidor, porque eu era só focado na minha loja, e agora minha loja fechou, acabou tudo. Então, cada vez mais, a gente acho que vai ver empresas falando assim, olha, você pode comprar da gente, você pode relacionar com a gente através da loja, através do site, através do WhatsApp, através do aplicativo, através de delivery, através de drive-thru, através do jeito que você quiser. Então, assim, cada vez mais as empresas vão pensar em novas formas de contato com esse cliente, em novas formas de comunicação, em novas formas de venda e de consumo, né? Com certeza. Muito bem, acho que... Pode falar, Eliseu, fica à vontade. Sim, sobre essa questão do comportamento do lado do consumidor e também do lado da empresa, a gente vê que, como você colocou, as empresas elas precisam se profissionalizar mais rápido. Não é? Você deu exemplo, em 3 dias a ReHap se reorganiza. Então, assim, é uma exigência do lado da empresa. Mas o que é que a empresa, olhando para o consumidor, não a empresa, o que é que o consumidor hoje precisa ou pede mais nesse momento, Gabriel? O que você acha assim, poxa, o consumidor, na verdade ele sempre foi assim, mas agora, o que ele está pedindo mais para as empresas nesse momento? Bom, eu acho que, pelo que eu percebo, o consumidor ele tem cada vez mais, vamos dizer assim, perguntado para as empresas, como é que você pode me ajudar? Então, eu acho que essa questão, o que a gente sempre fala quando a gente cita os conceitos de marketing e tudo mais, que o marketing vem para atender uma necessidade do consumidor, né? As empresas, elas vendem um produto para atender uma necessidade desse consumidor. Eu acho que cada vez mais essa comunicação, esse relacionamento entre empresa e consumidor, ele está mais direto. Então, assim, a gente não vai precisar mais de ter aquele relacionamento bonitinho, cheio de trocadilhos, cheio de piadinhas, que geralmente tem nas redes sociais, principalmente, mas que não resolve o problema. Porque o consumidor está assim, olha, eu não sei, vamos falar de uma maneira bem, bem grave, assim, mas acho que o cenário de pandemia nos permite isso. Ele tem falado assim, olha, eu não sei se eu vou estar vivo semana que vem. Então, como é que você pode me ajudar hoje? Eu estou precisando disso, eu estou precisando de resolver esse problema. Como é que você, empresa, pode me ajudar? Entendeu? Então, eu tenho visto esse relacionamento com o cliente muito mais direto. A gente tem um caso onde eu trabalho, por exemplo, a gente atende uma empresa de tecnologia, né, que vende, um varejo que vende TVs e acessórios, computadores e tudo mais. E aí a gente sentiu uma necessidade muito grande quando chegou a pandemia, que muita gente procurou a gente falando assim, eu preciso de pilha para o meu aparelho auditivo. E é algo que a gente nunca tinha falado, comentado, pensado nisso, entendeu? Então, assim, acho que cada vez mais o cliente tem, e o cliente chegou para a gente e falou, olha, eu preciso disso, vocês me ajudam? Vocês entregam aqui em casa? Vocês têm um delivery? Vocês têm um e-commerce? Vocês têm alguma coisa? Então, acho que cada vez mais o cliente vai chegar dessa maneira, assim, olha, eu preciso disso. E acho que como ele agora está o tempo inteiro, o consumidor hoje está mais sozinho, ou está mais com limitante, né, de pessoas, assim, com limitações de pessoas dentro de casa, acho que cada vez mais ele tem olhado para si mesmo. Então, cada vez mais ele tem entendido o que ele precisa. Entendeu? Acho que está mais claro isso. Obrigado, Gabriel. Bom, mais algum professor gostaria de fazer alguma consideração? Letícia, Arnaldo, fiquem à vontade. Assim, até nesse sentido que até o Gabriel colocou, para pensar assim, né, que acho que os consumidores hoje, eles também, assim, vão crescer as necessidades deles, né? Então, assim, em relação ao estar em casa, por exemplo, né, falando assim, da televisão, hoje, assim, acho que é uma demanda, claro que a gente não pode também generalizar, mas assim, por exemplo, pela Smart TV, você já tem ali tudo, né, uma facilidade de acesso, até mesmo pensando assim, do próprio consumo, que aquilo ali tem de informação, de
de uma forma muito mais rápida, né, do que essa necessidade que está sendo feita agora, porque a gente está em casa, então até para ter acesso a tudo isso, até essas, né, já foi comentada aí a questão das lives, né, você já pode ali, pelo QR Code, já acessa, já contribui ali, já doa, já compra o produto, então, acho que são essas facilidades também que eu acho que daqui para frente tem que ser observada, né, do próprio consumidor, nesse momento, né, e acho que, assim, daqui para frente, às vezes falar assim, isso é uma facilidade, o consumidor vai exigir cada vez mais também, né, eu acho que é nesse sentido aí que tem de se caminhar. Sem dúvida, eu concordo bastante, acho que cada vez mais existe essa necessidade, até quando você analisa o Google Trends, né, que é uma ferramenta para você ver como estão acontecendo as pesquisas no mundo, no Google, você vê que teve um crescimento bastante por Smart TV, por aparelhos conectados à internet, a Amazon divulgou uma informação nos últimos dias, eu não lembro que dia que foi, falando que eles estão batendo recordes de venda do aparelho de assistente pessoal dele, que é a Alexa, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa casa nossa mais conectada, essa casa nossa mais inteligente, digamos assim. Muito bem. Bom, Gabriel, pegando aí uma continuidade na pergunta da Letícia, né? Essa conectividade toda, todo esse conjunto de ferramentas, de facilidades, isso inevitavelmente aproxima as pessoas das marcas, né? Numa via de mão dupla, tanto marcas quanto pessoas, elas diminuem o distanciamento, né? Enfim, a minha curiosidade, na verdade, é saber a sua opinião sobre as novas possibilidades de cocriação entre marcas e pessoas, né, no sentido de que tudo isso favorece o desenvolvimento de produtos cada vez mais adaptados às necessidades das pessoas. Como que você vê esse momento agora contribuir para esse contexto? Eu acho que, sem dúvida, agora a gente, como temos mais pessoas, acho que é um ciclo, assim, é uma linha do tempo, vamos dizer assim. Com mais pessoas em casa, cada vez mais as pessoas estão entediadas. Elas entediadas, cada vez mais elas estão arriscando coisas novas e se descobrindo boas ou crescendo muito nessas coisas novas. E acho que cada vez mais vão existir o que a gente chama de micro-influenciadores, né, de nano-influenciadores, e cada vez mais também as marcas vão começar a olhar para esses micro-influenciadores. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto bastante hoje em dia, eu inclusive tenho feito isso, que é cozinhar mais. Então, eu tenho me aventurado na cozinha e ultimamente eu tenho me arriscado, feito alguns vídeos, algumas coisas. Não tive coragem de postar ainda, mas tenho gravado algumas receitas. Então, eu vejo que, assim, cada vez mais as pessoas vão começar a influenciar esses meios e começar a dar outras impressões sobre produtos, sobre serviços. Então, acho que essa cocriação ela vai ser algo que vai sair muito fortalecido, porque ela vai ser mais democrática hoje. Então, vão ter muito mais criadores de conteúdo e, consequentemente, em pessoas influentes e pessoas que emitem opiniões que envolvem todas as pessoas ao redor dela ali, né? Então, eu tenho visto que essa cocriação ela vai sair muito, muito fortalecida, inclusive com pessoas que a gente não imaginou, assim, vai sair um pouco desse nível de grandes influenciadores, de pessoas ali que estão no alto, milhões de seguidores, etc., e vai para um momento um pouco mais micro, entendeu? Uma pessoa que exerce uma influência numa roda de professores de uma faculdade, por exemplo, ou numa sala de aula, ou numa família, num grupo de amigos. Então, acho que tem muito isso fortalecido acho que vai sair muito fortalecido disso. Bom, maravilha. Acho que fica claro para a gente, depois dessa conversa sobre comportamento, né, comportamento do consumidor no momento que a gente está vivendo agora, alguns aspectos como o digital, que está sendo cada vez mais ressaltado e, enfim, está introjetado na nossa realidade, enquanto consumidor e enquanto marca também, e alguns aspectos relativos à social e à humanização, né, do relacionamento das marcas com os consumidores.
Isso acho que marca muito o momento que a gente está vivendo hoje, né? E falar sobre isso significa dizer que as marcas têm que enfim, aprimorar cada vez mais para conseguir cuidar e monitorar melhor essa gestão e fazer esse relacionamento bem, né, atendendo às necessidades dos consumidores e cada vez mais se tornando relevantes na vida desses consumidores também. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, em especial do Gabriel Bom Tempo, dos nossos alunos da FIC, de Publicidade e Propaganda, Lucas e Yuri, e dos demais professores. Foi um enorme prazer e semana que vem tem mais um encontro. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Espero que tenham gostado e qualquer coisa, estou à disposição aí. É sempre um prazer voltar na FIC, né? Na minha época era Facombi. Então, para ver novamente aí Marina, Eliseu, a Letícia e todos vocês aí, realmente assim, me sinto honrado de receber um convite desse e contem sempre comigo. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a todos, pessoal.